Bom, olá novamente para todos. Estamos aqui começando a nossa aula número 3 de URB 101. Hoje nós vamos focar especificamente na questão dos antecedentes da legislação ambiental. Então vamos estar falando de política ambiental, né, mais especificamente, tá? E vamos começar então aí com o funcionamento do nosso CISNAMA. Bom, primeiro a gente vai começar a falar sobre o CISNAMA, né, como é que ele foi constituído e como é que ele se constitui do ponto de vista estrutural, tá? Que é o nosso Sistema Nacional de Meio Ambiente, tá? Bom, um pequeno preâmbulo aqui histórico, né? O que acontece aqui no Brasil é que essa preocupação, digamos assim, ambiental, ela é muito tardia, né? Apesar de que a gente tem alguns antecedentes na legislação aí do governo Vargas, principalmente com a questão do patrimônio, né? Aí você poderia considerar a ideia do patrimônio mais alargada, incluindo aí paisagem e meio ambiente, né? Mas oficialmente, né, do ponto de vista de regulamentação da legislação, que é o que nos interessa mais especificamente nessa disciplina, só a partir de 1981 é que a gente vai ter realmente criado a nossa política nacional específica para meio ambiente, né? Então, alguns antecedentes aí, né? A gente tem a Revolução Industrial com uma pressão muito grande sobre recursos, né, naturais, né? O aumento da população mundial, o aumento do consumo, né? Pressão sobre os recursos, como a gente falou. Essa questão da escassez, né? Questão também da degradação ambiental, né? Principalmente na escala local. E aí, durante o século XX, né? Muitos países envolvidos aí em conferências internacionais, né, uma certa pressão social foi aumentando, né, ao longo do século XX aí. E aí, no caso específico do Brasil, a partir de 1981, né, a gente tem a criação da nossa PNMA, que é a nossa Política Nacional de Meio Ambiente. Então, essa Lei 6938, né, de 81, ela vai regulamentar isso aí, né, prevendo já essa gestão compartilhada isso, né, entre o Estado e a sociedade. Então, o objetivo mais óbvio, né, e primário, né, e primeiro da nossa política, né, preservação, melhoria e recuperação de qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar no país condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana. Então, veja que ele é abrangente, esse objetivo, né, ele está à frente do seu tempo, né, numa época em que o meio ambiente, se falava muito dessa questão, né, o objetivo da preservação ambiental era até um pouco excludente, né, se você vai tocar no meio ambiente, né, não se pode fazer mais nada, né, esse era o exercício, né, que se fazia durante a década de 80 e 90, mas vejam que o objetivo colocado aí nessa Lei 6938, né, e destacado aí como primaz, né, da política, ele envolve a dignidade à vida. Então, né, há que se preservar empregos, há que se realmente retirar recursos do meio ambiente para industrialização, produção e por aí vai. É só um destaque aqui, né, que o estado de Minas Gerais, né, ele se antecipa, tá? A 6938, que é de 81, tá? Que é uma lei federal. Em 1977 você já tem a criação do COPAN. Ainda não tem uma política e um sistema estruturado de meio ambiente, mas o Conselho de Política Ambiental do Estado, né, de Minas Gerais é criado, né, oficialmente em 1977. Então, se antecipando aí as preocupações com essa questão do meio ambiente. E depois essa lei 7772, né, que é de 1980, aí sim, essa lei é o primeiro vestígio, né, estadual de discussão e regulamentação do nosso sistema estadual de meio ambiente. Então, Minas Gerais sempre um pouco à frente, isso é uma tradição, né? Inclusive o sistema ambiental mineiro, né, do nosso estado, ele é considerado um dos mais, ao mesmo tempo avançado, né, e ao mesmo tempo mais rigoroso do ponto de vista ambiental que a gente tem nos estados da federação. Então ele está sempre à frente, está sempre apontando caminhos. E o bom desse sistema nosso também que a gente tem aqui no meio ambiente é que ele não avança nas restrições,
ele retrocede um pouco isso também. Isso aponta, né, para uma discussão mais ampla dessa questão do meio ambiente. Então, né, mesmo lá na deliberação normativa número 74, que estabelece os padrões para licenciamento ambiental de todas as atividades no Estado, essas coisas são revistas. Às vezes alguns parâmetros, né, algumas políticas, algumas diretrizes, algumas deliberações, elas estão, ao longo do tempo, né, vai se verificando que elas estão excessivas, né? E aí elas são revogadas ou são revistas, né? E se dá 2 ou 3 passos para trás, né? Isso acontece muito aqui em Minas Gerais. Além dela estar sempre à frente, né, do ponto de vista histórico e do ponto de vista mesmo da legislação, né, e da abordagem ambiental no Estado, ela também às vezes aponta caminho nesse sentido, tá? Então o que acontece? Às vezes ela prevê, né, por experiência própria, né, ela vê que determinados parâmetros ou determinadas políticas estão excessivas, né, e aí ela retroage, né, ela retrocede nesses parâmetros, e aí depois serve de exemplo também, logo em seguida, né, o Brasil inteiro, né, o Cisnama como um todo, incorpora essa política ambiental apontada por Minas Gerais, né, e acaba seguindo ela, né, em seguida. Bom, então essa nossa política nacional de meio ambiente, né, surge com essa intenção, né, de estabelecer um conjunto articulado, né, entre órgãos, identidades, regras e práticas responsáveis pela proteção e pela melhoria da qualidade ambiental. Há alguns modelos, né, a gente não reinventa a roda, alguns modelos que se desenvolveram durante o século XX, né, no âmbito internacional, e que a gente segue mais ou menos esses modelos aí. Então, basicamente, a gente tem o modelo alemão, né, o modelo anglo-saxão, que é o modelo inglês, e o modelo francês. Então, por opção, desde o princípio, né, a gente entendeu que o modelo francês, né, que é um modelo que previa um equilíbrio de forças entre órgãos executivos, órgãos técnicos e órgãos colegiados, não que os outros não façam isso, né, mas a gente entendeu que o modelo francês era o mais interessante de ser seguido, né? Então, na hora que a gente vai criar essas instâncias de articulação, né, a gente pretende que ela seja sempre paritária, né, que ela sempre seja sempre paritária, e alguns outros aspectos também da própria Constituição brasileira, né, refletem essa condição de que você precisa realmente de um equilíbrio, não só na esfera federal, estadual, municipal, como dentro dos próprios órgãos mesmos que a gente vai ter que criar, né, para poder fazer isso aí, tá? Ela prevê essa articulação de informações, né, no país inteiro, né, isso demorou de acontecer muito, né? Agora o sistema está mais integrado, então o sujeito que ele digamos assim, que ele tem alguma falha, né, ambiental, uma empresa ou qualquer coisa dessa natureza, antigamente entre os estados era difícil, né, você saber, a gente não tinha essa informação interestadual e intermunicipal, agora ela já está bem mais integrada, já está bem mais, circula muito mais a informação, né. Ela, no final das contas, ela prevê essa modificação, né, no modelo de gestão, que incluía a questão ambiental aí, como eu falei antigamente, né, mais patrimonial, de maneira geral, generalizada, mais difusa, né? E aí ela começa a ser mais específica com relação a isso, né? Tem uma gestão mais objetiva para isso, né? Específica de meio ambiente, né? E como eu falei, né, esse processo de administração é sistêmica e colegiada. Então a gente vai entender logo em seguida o que é isso, né? Então a nossa liberal democracia, né, a nossa democracia representativa, né, sempre foi o objetivo, né, de atingir isso aí, né, essa gestão mais ampliada, mais democrática, mais colegiada, mas essa política nacional de meio ambiente, ela avança sobre esses conceitos, né? Ela entende que na hora que quando ela se estruturou dessa maneira, né, ela abriu mais espaço para apresentar e debater propostas, né, deliberação, também muitas deliberações, né, e com isso muda o curso, né, da ação estabelecida, né, por essas forças constituídas, né, dá caminhos alternativos, dá disposições alternativas, né, e prevê esse debate mais equilibrado também, que a gente vai ver como é que funciona. Tá?
Então, de qualquer forma, né, esse sistema ele se repete, né, em todas as esferas, todas as escalas, né. Então, órgãos federais, né, vai ditar normas gerais, né, licenciamento de atividades, por exemplo, que são interestaduais, né, uma ferrovia, uma rodovia que passa, né, de um estado para o outro, uma hidrelétrica que impacta, né, a fronteira de 2, 3 estados, alguma coisa dessa natureza, um rio muito grande, por exemplo, né, onde vai se colocar uma hidrelétrica. Então, tudo isso que passa, né, da jurisdição, vamos dizer assim, de um só estado, né, vai cair para esses órgãos federais também, e o mais importante deles é ditar as regras gerais, né, ditar uma política nacional e direcionar essa política, né, com resoluções e direcionamentos, tá? Os órgãos estaduais, né, vão elaborar normas supletivas, né, complementares, né, de licenciamento, de preservação, também vai ter a sua própria política estadual, né, em sintonia com a federal, né, e muitos deles vão funcionar também, né? Muitos deles, todos eles vão funcionar de maneira colegiada, né? A gente vai entender como é que esses órgãos, né, esses conselhos entram aí, e de forma análoga também os órgãos municipais deveriam conduzir sua política, né, ambiental de acordo com essa estrutura, né, de acordo com esses princípios que estão colocados nessas outras escalas aí. Então, temos todos esses instrumentos aí, né, como objetivos da PNMA, né, da nossa política, né. Então, ela prevê tudo isso aí, né, estabelecimento de padrão de qualidade ambiental, é preciso medir isso de alguma maneira, zoneamento ambiental também, né, é preciso ver que tipo de zoneamento que se faz, hora mais restritivo, hora menos restritivo, né, zonas especiais, né, de interesses especiais. Como é que essa avaliação de impactos ambientais se dá? A gente vai ver isso na próxima aula, né? O que são os estudos de impacto ambiental, o que é o impacto ambiental e os estudos, né, que se referem, né? O processo de licenciamento, né, é extremamente complicado aqui no Brasil ainda, ele tem tentado, né, ficar mais simples, né, tem se simplificado cada vez mais, mas ainda continua, eu diria, excessivo, tá? Também incentiva a produção e instalação de equipamentos, né, de energia voltado para a melhoria da qualidade ambiental, criação de espaços territoriais especialmente protegidos, são as APAs, né, as áreas de proteção. Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente, né, um banco de dados que seja facilmente acessível, né, para todas as escalas, né. Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos, né? Então, você ter esse cadastro federal unificado, né, digamos assim, que ele não esteja aí mais fragmentado, que seja único, né? Então, prever essas penalidades disciplinares, né, ou compensatórias, né, quando se descumprir, né, as medidas necessárias ou os parâmetros, né, de preservação. Vai instituir o relatório de qualidade do meio ambiente também, tá? Os RADAs e outros tipos de mensuração, né, e gerenciamento. Garantia de prestação de informações relativas ao meio ambiente, cadastro técnico federal de atividades, né? No nosso caso aqui estadual, a nossa DN 74, que é aquela, depois vocês podem olhar lá, deliberação normativa número 74, né, de 2004, ela vai listar essas coisas, ela vai sendo revista, né, como eu falei para vocês, né, os parâmetros e os tipos de atividades, né, vão sendo desmembrados e esses parâmetros vão sendo revistos, né, no nosso caso é a deliberação normativa número 74. Instrumentos econômicos, né, como concessão florestal, servidão ambiental, seguro ambiental, entre outros, né, cursos hídricos e por aí vai. Então esses são basicamente os instrumentos, né, para conseguir direcionar e estabelecer essa política geral, né, de meio ambiente. Esse é o organograma do Ministério do Meio Ambiente, né, ele não era tão fragmentado assim, né, ele foi ficando fragmentado ao longo do tempo, né, isso gera algum problema, né, porque são muitas instâncias, né, que vira lá dentro do Ministério do Meio Ambiente, vira um labirinto, né, cada vez mais difícil você conseguir
licenciar as coisas, avançar, né, com as atividades produtivas, inclusive, né. Uma coisa é você fiscalizar e outra coisa é você discutir, né, como deve ser discutido, fiscalizado, estabelecidos parâmetros e por aí vai. Outra coisa é você ter que passar por tantas instâncias, né, às vezes redundantes. Me parece que é para criar um pouco mais de dificuldade, né? Então, aquele velho ditado, né? Se cria dificuldade para vender facilidade, né? Então, fica aí a reflexão sobre isso aí. Mas é assim que funciona, né? Então, estão colocados aí, né? Vocês podem dar uma olhada aí, né? Todos os órgãos que compõem, né? O MMA, né? O Ministério do Meio Ambiente, né? E o nosso sistema estadual do meio ambiente, né? Então a gente tem um Conselho de Política Ambiental, como eu falei, que é o COPAM, e um Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Então eles trabalham em paralelo, né? Isso é secretariado pela SEMAD, né? Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Recursos Hídricos. E esses são os órgãos seccionais de apoio, né, da nossa SEMAD, né? A FEAM, o IEF, o IGAM. E aí, abaixo disso aí, a gente tem aí as superintendências regionais do meio ambiente e desenvolvimento sustentável, as SUPRANs, né? A ideia é que fosse cada vez se regionalizando mais, né? A falta de recursos nos últimos anos é que impediu que cada vez se regionalizasse mais, né? Fossem criadas novas SUPRANs. Tem certas regiões ainda do estado ainda muito grandes, né? E com características muito específicas colocadas dentro de uma mesma regional, né? Então se reclama muito disso, né? Tanto os conselheiros quanto os técnicos da SUPRAN reclamam que a diversidade ainda regional, né? As 9 que nós temos hoje aí não seriam suficientes. Teriam que ser 12 pelo menos, já se falou, alguns falam em 14 regiões. Está sendo discutido isso aí. O fato é que a falta de recursos realmente, né, tem sido um obstáculo muito grande aí para a regionalização cada vez maior, né, e a falta de recursos dentro dos municípios também, né. O município pode substituir, né, a SUPRAN quando ele tem o seu próprio sistema de licenciamento e fiscalização, né. Tem também os municípios, de maneira geral, também estão bem combalidos, estão bem enfraquecidos, né? Do ponto de vista estrutural, institucional e financeiro, né? Também não conseguem fazer a montagem, né? Botar para funcionar o seu próprio sistema ambiental. Então tá aí, né? Esse é o nosso sistema, né? De maneira mais específica. Nós temos aí a colocação aí dessas regionais, conforme eu falei para vocês, tá? E são 9 regionais, né? Considerando a Copan Central, que fica em Belo Horizonte, né? Licencia coisas em Belo Horizonte e nessa região central inteira aí. Então, nós temos aí, né? Vou passar para vocês aqui, né? O norte de Minas, né? Uma seccional, né? Fica em Montes Claros a sede. Aí vocês vejam 91 municípios, né, inseridos, né? Temos aí o Jequitinhonha, com 52 municípios, a sede em Diamantina. Temos aí a nossa do Rio Doce, né, em Governador Valadares, do leste mineiro, né? E pega o Vale do Aço, pega o Vale do Mucuri, pega o Vale do Rio Doce. 136 municípios, né, inseridos. Essa é uma das regiões polêmicas, né, do estado. São muito diferentes, né? Ainda o Rio Doce e o Rio Mucuri se parecem bastante, né? Mas o Vale do Aço tende a ser uma região própria, né? Num futuro desmembramento aí, essa é uma das regiões que muito se fala, né, sobre isso aí. A Zona da Mata também ela é um pouco mais, ela tem muitos municípios, mas ela é mais homogênea, né? Não tem muita dificuldade, né? O sul de Minas, desculpe, a região central aí, com 88 municípios, está ok, bem adequada, né? Envolve a região metropolitana de Belo Horizonte como um todo aí, né? Os problemas são bem metropolizados, né? Aí nós temos o sul de Minas, né? Varginha, também o sul de Minas se parece muito, né? Bastante homogênea essa regional, né?
Depois nós temos aí o Alto São Francisco, a sede em Divinópolis, né? Então, também não oferece muito problema, bastante homogênea também, né? Do Triângulo Mineiro, né? Essa é uma das polêmicas também, né? Essa seria a terceira região metropolitana do estado de Minas Gerais a ser criada, se fosse o caso, né? Tem poucos municípios, mas nós temos aí o mesmo problema ali da região, né, que fica Supremo Governador Valadares, né? Nós temos a região metropolitana do Vale do Aço, que tem problemas bastante específicos, né? Empresas muito grandes, a parte de mineração e tal. E aqui a gente tem Uberlândia, né, com uma intensificação muito grande do segundo setor, né, indústria, né, muito grande, e agropecuária também. Então, há aí um desejo, né, de se formar mais essa região metropolitana de Uberlândia, né? E Montes Claros também há um desejo muito grande de se montar a região metropolitana de Montes Claros. Essa região aqui do noroeste, né, de Minas Gerais, a sede fica em Unai, ela é bastante homogênea também, né? O maior problema que se enfrenta aqui é que os municípios mais próximos, né, de Belo Horizonte, né, tem que se licenciar em Unai, que é já quase Goiânia, né, quase Goiás ou quase o Distrito Federal. Então tem um problema de distância aí. O mesmo problema é que a regional de Diamantina, que se reclama muito, né, os municípios da regional de Diamantina, é que os do norte lá fica muito distante, né? Então há aí um clamor aí para que se divida mais ainda, né? O que se fala é dividir essa região de Governador Valadares, tirar o Vale do Aço dela, né? E tirar o Mucuri dela aí, juntar o Mucuri com o Vale do São Mateus e a parte norte aí dessa região do Jequitinhonha, tá? E aí ficaria uma coisa mais homogênea, né? Bom, de qualquer forma, como eu falei para vocês, né? Nós temos a mesma estrutura repetida em todas as escalas, tá? Todas as esferas né, do país. Então, você tem sempre assim, um órgão superior, um órgão técnico executivo e um órgão colegiado. Então, essa estrutura vai se repetir, vejam aí, né, na escala federal, estadual e municipal. Então, o órgão superior na escala federal é o Ministério do Meio Ambiente, né? Na escala estadual é a nossa SEMAD, especificamente, e na escala municipal seriam as secretarias, né, municipais, tá? As SMMAs, né, digamos aqui, geralmente é assim, né, Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Quanto ao órgão técnico, né, o órgão técnico mais importante, entre outros, né, é o IBAMA, né, é ele quem vai a campo, quem executa mesmo as questões todas, né, quem multa, quem faz a fiscalização, né. No caso estadual, a gente, por uma questão histórica, né, dividiu nossos órgãos técnicos executivos em 3, né, visando ali aquela Agenda 21. A Agenda 21 ela foi proposta a partir da ECO 92, né, e se divide em Agenda Azul, Agenda Marrom e Agenda Verde. Tá? A Agenda Azul seria a água, né, a Agenda Marrom seria infraestrutura e a Agenda Verde é biodiversidade. Né? Então, o IGAM, que é o Instituto Mineiro de Gestão das Águas, cuida da Agenda Azul, né, recursos hídricos, né? O IEF, que é o Instituto Estadual de Floresta, cuida da biodiversidade e da flora, né? E a Fundação Estadual do Meio Ambiente, a FEAM, cuida da Agenda Marrom, que seria mineração e infraestrutura. Abaixo disso aí, né, a gente tem a regionalização desses órgãos executivos nas superintendências regionais de meio ambiente, as SUPRANs. E no órgão, o que seria um órgão técnico executivo é o corpo, né? É o corpo técnico da Secretaria Municipal, tá? Tá lá todo mundo junto ali, né? Quando existe isso, né? Essa secretaria tem um corpo técnico que vai assumir isso aí, essa parte técnica. E os órgãos colegiados, né? Então, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, né? Conselho da Amazônia, do Patrimônio Genético, né? O Fundo Nacional de Meio Ambiente também,
No estadual, a gente tem a Câmara, né, Estadual de Recursos Hídricos, o Conselho, né, de Políticas Ambientais, como a gente já falou, o mais importante, né, o Copan, e agora os conselhos regionais. Além disso, a gente tem as câmaras especializadas, né? Depois vocês deem uma investigada aí, vocês vão ver que vão ter câmaras especializadas de mineração, câmaras especializadas de silvicultura, né? E assim por diante. São 7 câmaras especializadas, tá? E na escala municipal a gente teria o CODEMA, né? O Conselho de Desenvolvimento, né, do Meio Ambiente, né? Um conselho deliberativo, né, do meio ambiente municipal. Tá? Qual que é o problema disso aí? Né? Esses órgãos colegiados, né, são conselheiros que fazem parte dele, e no final das contas, né, o que se pergunta é, tem algum poder? Sim, esses conselhos, né, e seus conselheiros têm um certo poder, né? São eles que vão dar as licenças ambientais, né? São eles que vão analisar os processos, né, de licenciamento, são eles que vão discutir as deliberações normativas, então os parâmetros, né, para licenciamento, as atividades em si mesmo, o que está excessivo, o que está muito brando, precisa aumentar. Então, essa discussão se dá aí no âmbito desses conselhos, então importantíssimo, né? São conselheiros não remunerados, né, que são indicados, e esses conselhos são sempre paritários. É necessário sempre ter funcionários indicados pelo executivo, né, ou pelo ministério, ou pela secretaria estadual ou municipal, né? Você tem conselheiros indicados pela academia, né? São professores de notório saber. Você tem conselheiros indicados pela associação de classes, né? Então sindicatos, de maneira geral, né? Sindicatos de infraestrutura também, não é só de trabalhadores, né? Da construção pesada e por aí vai. Então, assim, e da comunidade, né? Da sociedade civil organizada também, tá? Então, são vários conselheiros, né? Que compõem esses conselhos, essas câmaras, né? E assim também é na escala municipal. O problema da escala municipal é que o CODEMA é sempre visto como uma coisa meio honorária, assim, né? O que vai discutir especificamente, né, em termos de política ambiental, por exemplo, numa prefeitura, que é a grande maioria, né, dos municípios do estado de Minas Gerais, são 853 municípios, a Secretaria Municipal não conta com um corpo técnico adequado. Então, o conselheiro, ele não necessariamente ele precisa ser um técnico, tá? Ele pode ser uma pessoa indicada da sociedade civil organizada, né? Ele vai ser uma pessoa que vai ter uma ocupação que na grande maioria das vezes, né, não tem, tecnicamente, não tem vinculação nenhuma com a questão ambiental. Então, para esses conselhos funcionarem, eles precisam dos pareceres técnicos, né, sobre um determinado aspecto, sobre uma determinada lei, sobre um determinado processo, né, especificamente de licenciamento ambiental, né, que vai prever ali um estudo de impacto ambiental, que vai prever restrições, que vai prever impactos ambientais no meio físico, no meio hídrico, no meio social e por aí vai. Então, quando esses conselheiros não conseguem receber esse material técnico, né, discutido, um parecer, se é a favor, se não é, se tem que mudar alguma coisa aqui e ali, se esvazia, né, quase que completamente o poder, digamos assim, né, desse conselho municipal. Praticamente ele fica impedido de exercer o seu papel, né, de deliberação mesmo específica, né, porque falta aos conselheiros uma perspectiva técnica, e eles não têm um corpo técnico que faça isso para eles, tá? Então esse é um dos grandes problemas que a gente tem, por exemplo, na escala municipal. A gente tem discutido muito isso, né, nas aulas. Bom, então vamos ao sistema municipal especificamente, né? Secretaria de Meio Ambiente, os CODEMAs e as CBHs, né? Então, a política municipal de meio ambiente, né, nem sempre ela é clara. O que acontece é que nem sempre o município tem legislações, né, orgânicas, né, que tocam essa questão municipal, não tem uma estrutura ambiental formada, por exemplo, né, por falta de recursos, né, uma grande maioria dos municípios por falta de recursos, né. E como eu falei para vocês, não contam com esse órgão técnico executivo. Então, os sistemas de licenciamento, forçosamente,
tem que ser exercidos pelas Suprans. Então, por exemplo, Teoflotone lá, um município com 165 mil habitantes, com uma lógica ambiental toda dela. A Prefeitura Municipal de Teoflotone tem muito pouco a fazer, né? A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Teoflotone, por exemplo, tem muito pouco a fazer sobre essas questões todas. Por quê? Porque tudo que for sujeito ao licenciamento ambiental vai ter que ir para a Supran de Valadares, tá? E aí a Supran de Valadares e os conselheiros, né, de Valadares, é óbvio que tem conselheiros de todas as regiões lá no Conselho Regional, né? Mas ainda assim, né, as questões de Teoflotone e região vão ser todas discutidas por esse conselho, por esse colegiado em Valadares, tá? Então, o município tem muito pouco a falar sobre isso, a não ser ajudar aqui numa fiscalização e outra, é uma coisa muito, muito pequena, né? Então, tá aí o próximo item, que é sistema de fiscalização, deveria ser feito pelo corpo técnico, mais a polícia ambiental. No âmbito municipal, isso fica mais a cargo da polícia ambiental, né? O corpo técnico, às vezes, por exemplo, como eu falei, é uma cidade como Teoflotone, né? Enorme centro regional, cerca de 165 mil habitantes, né? Não tem um corpo técnico formado, né, à altura para fazer fiscalizações efetivas, né? Então, no final das contas, quem faz isso mais é a polícia ambiental lá da região, né? E os sistemas de administração de receitas. Você vai olhar lá, pouco ou quase nada se recebe a mais além do ICMS ambiental. Mesmo assim, às vezes o município perde, né, essa receita, digamos assim, né, vinculada à questão do meio ambiente, porque perde prazos, não se recadastra, não tem informação, né, conforme a gente já discutiu em outras aulas, né? Não tem informação de mapeamento, né, efetiva, não fiscaliza suas rodovias, né, poderia estar exigindo ali uma participação de ICMS ou de outros tipos de impostos, né, por conta de que seu município e sua sede urbana pode estar sendo afetada por conta daquela atividade que está sendo ou desenvolvida, né, ou que está passando pelo município, né? Isso se vê muito na parte da mineração, por exemplo, os caminhões muito cheios de minérios, né? Aquilo gera uma poluição na escala local, né, de material particulado. Os caminhões muito pesados impactam a pavimentação de vias, né, de rodovias. Então, o município está tão desarticulado que isso vai acontecendo, ele não se dá conta de que ele poderia se articular para receber mais dinheiro, efetivamente, né, com relação a isso aí. Ele tem direito, né? Ele não sabe nem às vezes que ele tem direito a receber uma participação quando ele é impactado de alguma maneira, né? Então, muito incipiente mesmo, essa é a realidade dos 853 municípios, de pelo menos 800 municípios em Minas Gerais, tá? A grande maioria, tipo 90%. Então, o que acontece? O Cisnema lança isso, né? Mas esses requisitos de centralização, né? Especialmente a questão tributária, né? Como a gente discutiu na aula passada, né? Não chega até os municípios. Então, os municípios às vezes não sabem o que fazer, não querem fazer porque não tem dinheiro e não sabem também. Então, até uma estratégia, uma política municipal de meio ambiente é difícil de ser tratada ou difícil de ser criada, porque os municípios realmente ficam meio reféns disso aí, né? Então, vejam que alguns estados, inclusive, não só o município, nem tem o seu sistema estadual. Por exemplo, o Acre mesmo, né, e Rondônia, agora que estão montando os seus sistemas estaduais de meio ambiente, ficava tudo na mão do IBAMA. Né? Grande parte da Amazônia, né, não sem razão, também está na parte do IBAMA e tal. E também falta, né, a falta de integração com os instrumentos de gestão de recursos hídricos também. Tá? Se você não tem um conselho de bacia hidrográfica que tem um bom mapeamento de uma bacia hidrográfica, né, e isso abre uma outra discussão aí, qual que seria a unidade regional efetiva para se fazer planejamento e gestão, né? Muitos, e eu sou desses, né, acham que você tem que considerar os limites, né, de uma bacia hidrográfica e as suas variantes, né, microbacia, por aí vai, bacias específicas. Se você não tem isso muito bem mapeado, se você não tem isso muito bem estudado dentro do município, dentro da região, fica complicado. Mesma coisa que o município sofre, né? Você não sabe exatamente quais são os recursos que podem ser distribuídos para aquele comitê de bacia, né, para aquele CDH, e aquilo se desarticula, né, ou fica precariamente articulado.
Bom, quais são as propostas do Ministério do Meio Ambiente com relação ao que fazer com relação a isso, né? Então foi criada uma rede de conselhos de meio ambiente, né, pelo menos para se trocar informação. Tem uma rede de fundos socioambientais, que raramente o município acessa, né? Tem o nosso Sistema Nacional de Informações de Meio Ambiente, que existe, mas na escala municipal, quando ele não tem a sua estrutura municipal, ele raramente tira isso aí. E a partir de 2011, a gente tem essa lei complementar número 140, que foi votada, que cria essa comissão técnica tripartite nacional e as comissões técnicas tripartites estaduais também. Por que tripartite? Para que as escalas conversem entre si, as três escalas, municipal, estadual e federal, o tempo inteiro, né? Não só na Conferência Nacional do Meio Ambiente, como acontecia, mas você tem também as comissões técnicas tripartites tentando manter essa discussão e esse canal, né, de comunicação entre as três esferas o tempo inteiro, tá? Isso tem a ver com a regulamentação do artigo 23 da Constituição Federal. Então, o artigo 23 da Constituição Federal já reza que o cuidado, a questão ambiental, como tantas outras que está lá, ela é para ser exercida pelas três escalas, né, pelos três entes federativos, os municípios, estados e federação, da mesma maneira, tá? Então, pretende isso, né? Tá lá, né? Essa lei complementar no 140, ela meio que regulamenta esse artigo 23 da Constituição Federal, que fala isso de maneira genérica, né? É uma diretriz, né? Isso tem que ser feito de maneira compartilhada. Então, essa lei complementar regulamenta um pouco de como fazer esse tipo de coisa, tá? Desdobramento e descentralização, né, do CONAMA, da resolução CONAMA 237, desculpe, né? Essa resolução CONAMA 237 é que vai regulamentar a questão do licenciamento ambiental. Como fazer, quais são os instrumentos, tá, de licenciamento ambiental. Então, agora, por exemplo, a gente já tem vários outros tipos de instrumentos, né, de licenciamento e controle ambiental, que não são só os primordiais, né? Os primeiros que a gente tinha no princípio da década de 90, né? Muitos outros alguns foram simplificados, né? Outros foram criados, como o Estudo de Impacto de Vizinhança, tá? O EIV, né? É um novo instrumento. A gente fala novo porque nem todo mundo sabe exatamente, está familiarizado com o que ele é, né? Mas ele foi regulamentado pelo Estatuto da Cidade, né, em 2001, tá? E ele é um tipo de estudo de impacto ambiental, né, que é eminentemente para o meio urbano. Então a gente vai falar muito do EIV aqui para vocês. Programa Nacional de Capacitação dos Municípios está meio parado, tá? Desde o meio do primeiro mandato da Dilma Rousseff, por conta da verba, né, o dinheiro ficou escasso, né? Essa capacitação, ela continuou pro forma, né? Ela não é efetiva. Então está se tentando retomar isso aí, mas isso faz parte, né, de uma reestruturação muito mais ampla aí. Precisa que, né, o município seja advertido sobre isso aí, né? As responsabilidades, como a gente fala, né, os municípios precisam receber responsabilidade cada vez mais, que empurre eles na direção deles verem a necessidade de montar os seus sistemas, por exemplo, no caso aí especificamente, seus sistemas municipais ambientais, né, serem mais parrudos, serem mais efetivos, né? Bom, no caso da CEMAD, né, a grande maioria delas é de médio e longo prazo, né? Como eu falei, o governo federal ficou sem dinheiro e o governo estadual ficou mais ainda sem dinheiro, né? Endividamento do estado de Minas Gerais aí, né, depois que esse último governo assumiu aí, que a gente foi ver realmente o tamanho do buraco, né? Era o estado que tinha um problema fiscal, era o pior problema fiscal do país, né? Era o de Minas Gerais, né? Tudo escondido, tudo escamoteado, né? E aí realmente fica difícil fazer política ambiental, né, efetiva para curto prazo, muito complicado, tá? Fora você fiscalizar, multar, fazer licenciamentos, né, criar instrumentos mais simplificados, né, de licenciamento, fora isso é muito difícil fazer, tá? Então isso de alguma maneira foi feito, tá? A própria DN 74 mudou muito, né? Que na hora da classificação
da atividade, né, e quais são os procedimentos de licenciamento dela. Outros instrumentos foram criados para simplificar esse processo, procedimentos também foram revistos e tudo tal, mas não muito mais do que isso aí. Enquanto projetos estruturadores, né, são agendas gerais, como está colocado aí, né, o que é isso, né, o que é fazer gestão ambiental nisso aí. Revitalização e desenvolvimento sustentável da bacia hidrográfica do Rio São Francisco, pela importância dele, tanto no estado quanto para outros estados especificamente, mas as grandes bacias hidrográficas, né, gerais do estado de Minas Gerais, né, Minas Gerais é a chamada caixa d'água, né, do país, né, então a gente tem aí o Hélias, o Verde, vários, Rio Grande, vários, né, importantíssimos rios, né, eu falei aqui o Mucuri, o Doce, né, nem vou falar, nem pode esquecer de falar, né, do Doce, e vejam, né, que os dois acidentes, né, se é que podem ser chamados de acidentes que aconteceram aí, tanto de Mariana quanto de Brumadinho, né, impactaram a bacia do Rio Doce enormemente, né, e aí temos agora aí o fechamento aí de um acordo, né, entre o governo estadual e a Vale do Rio Doce, né, de cerca de 37 bilhões de reais, e isso deve impactar positivamente, né, principalmente a bacia do Doce. Regionalização e revisão da legislação, como eu falei para vocês, né? Temos essas comissões interinstitucionais de educação ambiental para ver como é que isso permeia todos os tipos, né, de informação e de jeitos, né, de comunicar essa questão ambiental, né? Houve a tentativa de criar essas comissões interinstitucionais regionais também, junto com os Copans. Ela existe, mas ela é muito inefetiva. E foi dado um certo apoio, né, à criação de comitês de bacias hidrográficas, né, e não só criar novos, como fortalecer os existentes, né. Como é que fortaleceu esses existentes aí? Então foi criado esse FIDRO, né, ele ficou meio enfraquecido aí durante esse tempo aí do que o governo estadual ficou completamente quebrado, né, mas ele, basicamente, o FIDRO é um fundo de recuperação, né, proteção e desenvolvimento sustentável das bacias hidrográficas do estado de Minas Gerais. Então, virtualmente, qualquer comitê, né, que tenha representatividade efetiva e seja institucionalizado, ele teria, em tese, né, alguma espécie de financiamento aí para funcionar, tá? E a tentativa de fortalecimento dos sistemas municipais, né, de controle, fiscalização e licenciamento, que tem sido muito inefetivo, tá? Essa capacitação contínua, ela não tem acontecido, tá? Planejamento sistêmico e participativo, ele está quase que parado. Essa importância da Agenda 21, isso já se diluiu, né, com todos esses problemas, ainda mais agora, né, com essa questão pandêmica também, tá? E incentiva a criação de consórcios públicos. Teve um boom aí entre os anos 2005, quando essa Lei Federal 11.107 foi criada, funcionou aí até cerca de 2015, mais ou menos. Tem uns 5 anos que realmente os municípios pararam, né? Justamente por conta de falta de recursos e tudo e tal. E é meio né, causa espécie, assim, porque ela é uma lei justamente que vai de encontro a esse problema, né? Se você cria consórcios municipais, intermunicipais, né, você pode, por exemplo, resolver o seu problema de saúde de maneira consorciada, você pode resolver o seu problema de saneamento de maneira consorciada. Então isso fortalece, né, dá mais força, você junta 3, 4, 5 municípios de uma determinada região, né? Você pode ter recursos conjugados, né, esforços conjugados, né, e resolver de maneira consorciada. Isso aí está meio parado, né? Deveria ser retomado de alguma maneira. Ok? Por hoje é só, né? A aula aqui é só para apresentar o sistema, como é que ele funciona. Na próxima a gente vai estar discutindo a questão dos estudos de impacto ambiental e do procedimento de licenciamento. Ok? Eu agradeço a todos, tá? Desejo a todos aí um bom final de semana, uma boa semana, tá? Saúde, paz para todo mundo. Muito obrigado.